Olá, tudo bem? Professor Anderson, mais uma vez com vocês para a gente iniciar mais uma das nossas videoaulas. Hoje, vocês no nono ano terão que acompanhar os estudos a respeito do continente asiático. No caso, Ásia 2, onde é o tema da nossa unidade 4. E hoje, especificamente, nós vamos iniciar o capítulo 1, onde iremos falar sobre aspectos econômicos do continente asiático. Então, espero que vocês estejam com o material didático em mãos para poder acompanhar adequadamente este conteúdo, para que você possa acompanhar essa videoaula e assim ter um maior aprendizado, um melhor aproveitamento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas no continente asiático. Bem, assim como as características sociais e ambientais que já foram vistas anteriormente, nós falamos dos aspectos humanos, nós falamos sobre as formas de regionalização do continente, nós falamos sobre características físicas. Hoje nós vamos falar sobre as questões econômicas, pois também apresentam um padrão diversificado, um padrão diferente entre os países e entre as regiões, pois há regiões com economia desenvolvida e, portanto, com renda per capita alta, e regiões subdesenvolvidas. Nós temos o Japão, nós temos a China, nós temos a Coreia do Sul como grandes destaques, mas nós temos diversos países que também podem ser entendidos como problemas, como países que são ainda economicamente bem atrasados, certo? Como é o caso de países como a Mongólia, como é o caso de países como o Turcomenistão, entre outros. A economia da Ásia Ocidental se destaca, pois está baseada na produção de petróleo, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, Organização Intergovernamental, criada em 1960, cujo objetivo é coordenar a política petrolífera de seus países membros. Bem, esses países que a gente acabou de citar, Irã, Iraque, entre outros, vocês com certeza fazem uma associação à região da Ásia conhecida por Oriente Médio, certo? O Oriente Médio, então, está na Ásia Ocidental e é o grande destaque econômico devido a essa grande produção de petróleo, pois nós também sabemos que o petróleo é o grande produto econômico do mercado internacional momentaneamente. Das reservas mundiais de petróleo bruto, cerca de 79,49% estão nos territórios dos países membros da OPEP. Outra atividade econômica importante é a produção agrícola. Apesar das características climáticas predominantes, devido à baixa pluviosidade, os países fazem uso de técnicas de irrigação, o que possibilita o cultivo de cítricos, oliva e uva, principalmente no Mediterrâneo, cana e café na Península Arábica, e tabaco, cítricos e oliva no Planalto da Anatólia. A pecuária está presente principalmente na Península Arábica, com destaque para a criação de caprinos e ovinos. Bem, agora nós vamos apresentar os destaques econômicos de alguns países, certo? E como a gente já falou de características climáticas predominantes, baixa pluviosidade, nós vamos primeiro focar em um país que é Israel. Israel, localizado no Oriente Médio, onde as características climáticas são bem severas, pois possui uma baixa pluviosidade, regiões praticamente desérticas, vão ter grandes dificuldades no que diz respeito à produção agrícola, certo? No que diz respeito à produção alimentícia. Porém, certo, por conta da tecnologia, Israel se destaca no meio das demais, pois utiliza irrigação por gotejamento, dessalinização da água do mar, o reaproveitamento de águas. Então, a tecnologia faz com que Israel tenha um aparato diferenciado e se destaque dos países demais, certo? Então, Israel é um dos países que são destaques na economia
do continente asiático, principalmente no que diz respeito ao Oriente Médio, certo? Além de toda essa tecnologia empregada no setor agropecuário, a produção industrial israelense também ela é expressiva, certo, pessoal? Polos industriais, produção de alimentos, equipamentos, armas, são produções bem desenvolvidas em Israel. Outro país que é destaque é a China. Eu não sei se vocês já estudaram, acompanharam alguns dos noticiários que falam desse crescimento econômico chinês nas últimas décadas. Mais precisamente desde o início da década de 70, certo? Onde a China favorece uma abertura de mercado, certo? Deixando ali disponível o que nós chamamos de ZEEs, ou zonas econômicas especiais, que estão instaladas em algumas cidades litorâneas, possibilitando o investimento do capital estrangeiro, oferecendo isenção de impostos, boa infraestrutura para exportação e uma grande oferta de mão de obra, certo? Então a China, que até o final da década de 70 tinha uma economia, tinha uma política bem local, não aberta a esse mercado internacional, um socialismo bem fechado. No finalzinho da década de 70, no finalzinho da década de 60 e no início da década de 70, nós observamos um fenômeno diferente, uma abertura. E desta abertura econômica, a China chega a rivalizar com os Estados Unidos atualmente o status de maior economia do mundo. Lógico que nós estamos falando, certo? Que ainda falando que os Estados Unidos exercem essa liderança, mas especialistas já colocam a China em uma possível vantagem a partir do ano de 2025, ou seja, daqui a 5 anos, se tudo continuar como vem acontecendo nos últimos anos, ou seja, se a China manter esse padrão de crescimento ano após ano, e os Estados Unidos também. Então, se não acontecer nenhuma anormalidade nesses próximos anos, nós vamos perceber, certo, uma ultrapassagem chinesa. Então, a China adota um padrão econômico diferente dos demais, pois ela ainda é considerada socialista, mas ela utiliza o capitalismo para angariar fundos, para ter uma produção, para ter melhores condições, certo? E uma melhor distribuição de seus produtos. Produtos estes que estão chegando com força no mercado internacional. Quem nunca ouviu falar do Xiaomi, né, que é uma super marca de tecnologia chinesa? Então a gente consegue perceber essa ascensão econômica chinesa nas últimas décadas, ok? Outro país que merece um destaque é a Índia. Por mais que a Índia não esteja no patamar de Japão, China, ela se faz importante ser mencionada, pois a Índia faz parte, junto com o Brasil e a China, de um grupo que é denominado BRICS. A Índia tem uma população de mais de 1 bilhão e está em um padrão de crescimento acima da normalidade, fazendo com que a Índia seja um dos grandes destaques da economia atualmente, certo? O setor industrial da Índia é amplamente diversificado, áreas têxteis, informática, alimentícia, química, satélites, entre outros, certo? É possível ser destacado, é possível ser visualizado, certo? Nesse padrão de crescimento indiano. Outro país também que merece uma ênfase é o Japão, logicamente, pois o Japão é dos países asiáticos que apresentam maior tempo de ponta ali com outros países da Europa ou com os Estados Unidos. O Japão é considerado o país mais tecnológico e industrializado do continente. Nós sabemos que o Japão, na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi encerrada, vamos dizer assim, para valer, com as 2 bombas atômicas que os Estados Unidos jogam no território japonês. Assim, o Japão ele sai muito fragilizado deste momento.
Mas depois disso, o Japão passa por um processo de crescimento econômico muito forte. O Japão começa a investir de forma massiva, de forma pesada na educação, fazendo com que 25 anos depois, aproximadamente, o Japão tivesse ali o seu milagre econômico, pois os investimentos em educação começaram a ter seus frutos colhidos, fazendo o quê? Desde 45, 25 anos depois, ou seja, final da década de 60, começo da década de 70, o Japão já tivesse, certo, ali um padrão industrial acima da média. A robótica, a nanociência, ela é extremamente importante e atuante no cenário japonês, certo? Então, o Japão teve esse padrão de crescimento de forma muito massiva após a Segunda Guerra Mundial. É importante a gente destacar que a produção naval, certo? A microeletrônica, a robótica, a química, são os grandes destaques da economia japonesa, certo? O território japonês em si é composto por mais de 6.000 ilhas que dificultam o desenvolvimento da agricultura, certo? Então, por não ter recursos primários, básicos disponíveis, o Japão meio que faz parcerias. O Japão disponibiliza tecnologia para alguns países e recebe em troca esses recursos primários, naturais, assim, não tendo nenhum déficit. Na verdade, ele consegue alcançar superávit nessas relações, pois ele leva tecnologia que já está em uso e recebe os recursos primários, certo? Essa formação em ter milhares, certo, de ilhas no seu território se dá devido à sua localização geográfica, que está entre placas tectônicas, onde é muito comum ter choques tectônicos, assim, tremores de terra são meio que comum, certo, no Japão. Então, a tecnologia também se dá até para esse recurso, pois o Japão ele utiliza essa tecnologia para monitorar, para conseguir superar as dificuldades físicas impostas ao seu país. Beleza? Outro país que é destaque no continente é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul apresenta uma ótima qualidade de vida para a população, pois sua economia é diversificada e competitiva no mercado internacional. Isso é possível devido aos investimentos realizados pelos Estados Unidos da América durante o período da Guerra Fria, pois nós sabemos que o território da Coreia foi dividido, certo, em dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul recebeu uma influência capitalista, a Coreia do Norte se fechou, certo, sob influência socialista, e assim os Estados Unidos investiu forte na Coreia do Sul, possibilitando significativas melhorias nos setores da economia e social. Nesse período, o país passou por um rápido crescimento industrial, o que possibilitou investimentos em pesquisas, tecnologia, contribuindo assim para a criação de conglomerados industriais. Isto é, conjunto de empresas que fazem parte de uma mesma organização e que atuam em diferentes áreas. Os produtos sul-coreanos dominam o mercado internacional. Nós temos aí a maior fabricante de smartphones do mundo, que é a Samsung, certo? Nós temos carros, certo, como a Kia, que são de origem coreana. Então, nós temos produtos que são destaques hoje devido a essa ascensão, devido a esse crescimento da Coreia do Sul após o investimento dos Estados Unidos. Então, a Coreia do Sul, como outros países, como mais 3 países, que são os tigres asiáticos, tiveram esses investimentos e melhoraram sua economia e desenvolveram-se socialmente, certo? Então, a Coreia do Sul é um dos grandes destaques atuais do continente asiático, beleza? Por associar um crescimento econômico e um padrão de desenvolvimento social. Vamos falar um pouquinho sobre os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, que são formados por Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, são chamados de tigres asiáticos, assim, por conta do crescimento econômico rápido,
vamos até utilizar a expressão feroz, certo? Com que essas economias passaram a disputar espaços com economias já consolidadas no mercado internacional. Assim, essas economias são mantidas sob enfoque de um modelo exportador, ou seja, eles trocaram a fabricação, trocaram a industrialização de um abastecimento interno para abastecer externamente. Se destacam assim, então, no mercado mundial. Para aumentar a produtividade, esses países investiram em todos os níveis do setor educacional, melhorando assim os centros de pesquisa. Então, não é somente formar um polo industrial, mas sim também dar possibilidade de crescimento, investir, certo, nos níveis da educação para que todo o mercado, para que todo o projeto seja amplamente valorizado, dando o quê? Uma mão de obra qualificada para a população, para os habitantes desse país. Assim, melhora os centros de pesquisas e, consequentemente, a qualidade dos produtos. E também, consequentemente, assim, devido a essa qualidade sendo consolidada, há uma maior abrangência, né? Uma maior quantidade de compras. O resultado é mão de obra qualificada, apesar de ainda ter um baixo custo. Com a industrialização desses países foi promovida a reforma agrária para não prejudicar os trabalhadores rurais e o setor agropecuário. Uma vez que os produtos industrializados predominam nas exportações, esse planejamento em relação às importações é fundamental para manter a economia saudável e relevante no mercado internacional. Ou seja, a gente pode perceber que houve todo um projeto, houve toda uma preocupação para que tivesse esse aperfeiçoamento. Então, essas características atraíram investimentos estrangeiros, principalmente japonês e estadunidense. Okay? Posteriormente, outros países tentaram também utilizar esse mecanismo e passaram a ser conhecidos como novos tigres asiáticos. Porém, os novos tigres asiáticos tiveram crescimento econômico, mas não desenvolvimento social, pois eles ainda apresentam padrões ainda não adequados, padrões ainda abaixo da média dos países considerados tigres asiáticos. Então, vamos ficar por aqui. As atividades estão aí na sua agenda. Qualquer dúvida, nós vamos tirar posteriormente nas nossas aulas ao vivo. Um grande abraço a todos e até mais.